Dos 36 aos 38 anos, a gente passa mais uma vez por um ciclo planetário muito importante, com várias coisas relevantes acontecendo e que são potencialmente transformadoras também. Neste vídeo a gente vai falar sobre quais são esses aspectos e como que a gente pode lidar com essas características, essas situações que acontecem agora. Então, bora lá. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você aí que já tá com seus 36 anos e fala: "Oh meu Deus, eu tô velho, eu tô ficando velho, já tô velho", não sei o que lá, bom, aquele monte de coisa que todo mundo fala, né, do tipo: "Nossa, eu não alcancei a prosperidade que deveria, né? Eu devia ser, eu devia estar, não sei o que". Se você tá muito insatisfeito com as coisas que estão acontecendo com você, se prepara, porque agora as coisas vão mudar de figura. A gente tem várias percepções diferentes, né? A gente tem o retorno de Saturno, tem eclipses no meio do caminho, a gente tem trânsitos de Marte mexendo com pontos muito relevantes do nosso mapa. Enfim, a gente tem vários momentos importantes na nossa vida que causam transformações e não precisa necessariamente estar dentro desse quadro de idades que a gente está fazendo agora. O que acontece é que esses outros movimentos, essas outras situações dependem de aspectos que acontecem dentro de um mapa muito específico. E a gente não tem como saber essas coisas se não olhar para um mapa específico. Acontece que, como eu expliquei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no card para vocês, que foi o primeiro vídeo dessa nossa sequência de 5 vídeos que eu vou fazer sobre idades, né? Ali eu explico que os planetas funcionam como se fossem um relógio. Então, a cada X idade acontece, para todas as pessoas acontece um aspecto ou alguns aspectos dentro desse escopo de idades ali, e isso pode trazer algumas situações importantes. Então a gente viu ali no retorno de Saturno, agora a gente vai ver entre 36 e 38 anos, que é uma fase que é bastante importante também. Essa parte do vídeo é para explicar para você como que funcionam os atendimentos da Academia Astrológica. Então, se você já foi atendido por mim ou você já sabe como funciona, pode pular esse pedacinho do vídeo, tá? Então, obviamente aqui a gente vai fazer mapa natal e previsões anuais como fatores principais, tá? Aqui embaixo e na descrição de todos os vídeos tem duas coisas que você pode acessar aqui. Uma é o WhatsApp para falar diretamente comigo e também um link para você baixar o PDF com todos os serviços e valores da Academia Astrológica, inclusive por onde que plataforma que eu atendo, como que você vai fazer o depósito e tudo mais, está tudo descrito bonitinho ali. Então acessa lá o link e você vai ter esse PDF aí para poder te orientar. 3 coisas que eu quero destacar para você. Primeiro, existem formas da gente trabalhar a astrologia de uma maneira mais direta e objetiva. Então isso funciona de 3 maneiras. Primeiro, você pode pedir um áudio por WhatsApp de interpretação de algum ponto do seu mapa ou de trânsitos. Então, por exemplo, você quer falar sobre carreira, sobre missão de vida, sobre espiritualidade, sobre relacionamentos, manda uma mensagem para mim e fala: "Nando, quero saber sobre isso aqui". Eu vou abrir seu mapa, vou interpretar aquilo e vou mandar um áudio no WhatsApp para você entender como funciona aquilo. Isso serve tanto para o mapa natal quanto para trânsitos. Então, se você quiser ver Marte em trânsito, eclipses, Plutão em Aquários, como essas coisas vão interferir no seu mapa, você pode pedir, eu faço essa interpretação para você. Às vezes a gente acaba lidando com situações que são mais complexas, então eu sugiro que em alguns momentos, quando vamos falar de algumas coisas mais densas, que a gente faça uma sessão avulsa de mentoria ou terapia astrológica. Naquele momento que a gente está conversando, nós vamos direcionar a conversa diretamente para o ponto que você quer, sem enrolação, diretamente para o que você está interessado em saber. A gente vai discutir aquilo, nós vamos tentar chegar em alguma conclusão ou alguma ação que você possa tomar para poder gerenciar melhor aquela situação ali. Isso serve também tanto para o mapa natal quanto para as previsões. E o que é o carro-chefe da Academia Astrológica hoje é a terapia astrológica, que é onde a gente junta os conceitos astrológicos, usando em todas as sessões o seu mapa natal e os trânsitos, mais os conceitos da psicologia junguiana, para poder lidar com as suas questões mais importantes do dia a dia. Tá? Essas sessões podem funcionar de forma semanal ou quinzenal, dependendo das suas necessidades. Tá? Então, esses são os pontos mais importantes de atendimento. Agora, se você quer aprender astrologia, tem 2 formas agora. Uma é, aqui no YouTube
tem a playlist na página principal na página principal do canal, tem a playlist Curso Gratuito de Astrologia, onde lá eu vou colocando várias aulas para você poder entender o básico da astrologia e aplicar isso no seu dia a dia. E também tem a área de membros aqui do YouTube, onde quando você se torna um membro, você acessa um curso de astrologia super completo e detalhado sobre as bases da astrologia para você poder aplicar isso de uma forma muito mais concisa e profunda. Certo? Então é isso. Bora lá para o nosso vídeo. Bom, aqui a gente vai ver 3 aspectos. São 3 aspectos que acontecem, são 3 ciclos que acontecem simultaneamente nesse momento e que podem ser um tanto quanto difíceis de lidar. Tá? Então a gente tem o retorno do nódulo lunar, a gente tem uma terceiro ciclo, terceiro retorno de Júpiter e uma quadratura de Plutão. Aqui eu quero deixar bem claro que é assim, depende muito do mapa, porque Plutão tem um caminho todo esquisito, né? Então a hora que ele está muito longe, a hora que está muito perto, ele é sempre meio estranho, a órbita de Plutão. Isso pode variar um pouquinho, de 36, 37, 38, 39, depende muito do mapa, tá? Depende muito da posição de Plutão, como que essas coisas vão acontecendo. Então não é exatamente os 36 ou 37 ou 38, tá? Então tenha a mente aberta para isso, que é mais ou menos nesse estágio, nesse bloco de anos aqui, que tem essa quadratura de Plutão. Comigo aconteceu aos 37. 38. Comigo aconteceu com 38 anos, a quadratura de Plutão, tá? E ao mesmo tempo que essas coisas estavam acontecendo, a gente ainda tem um retorno de Júpiter que acontece aos 36 e pouquinho, e o segundo retorno do nódulo lunar. Vamos falar por pedaços aqui, tá? Vamos começar com esse negócio do nódulo lunar. Assim como todos os pontos de um mapa, os nodos também têm o seu ciclo. A gente sabe que, na verdade, todos os pontos têm, né? Lilith, Quiron, os planetas, tudo tem. Os nodos lunares também. A gente tem o nó do norte, o nó do sul, ou cauda e cabeça do dragão. Vocês também devem conhecer por esses termos. O que acontece é que esses nodos, eles sempre estão andando em 180 graus, né? Então, eles sempre andam no movimento anti-horário, eles sempre vão se mexendo exatamente em 180 graus. Esses nodos, para quem não sabe, são responsáveis pelos eclipses que acontecem. Tem uma aula específica aqui nesse canal, na playlist Curso Gratuito de Astrologia. Vai lá na página principal do canal, vai em playlists, vai lá, Curso Gratuito de Astrologia, tem uma aula só sobre nodos lunares. Aí você vai entender como funciona essa mecânica, tá? Mas enfim, quando você nasce, esses nodos estão posicionados em signos e casas. E à medida que a vida vai vivendo, esses nodos vão se mexendo e aí eles chegam numa oposição quando estão com 9 anos e uns quebradinhos, e aí depois eles continuam se mexendo até chegar de novo na posição de início, que marca o retorno desses nodos, tá? Então, o que quer dizer isso? Os nodos, de uma maneira muito resumida, assiste esse vídeo aqui da aula sobre nodos lunares para ficar mais fácil entender. Os nodos, eles representam pontos na nossa vida, situações na nossa vida, com características da nossa vida onde a gente já tem um domínio, e isso é uma certa zona de conforto, que é representado pelo nó do sul. E o que é a saída da caixinha, é o novo, o inovador, o revolucionário, o evolutivo, que é o nó do norte. Tá? Então, na medida que a gente vai vivenciando, passando a vida, a gente vai experimentando situações em determinados momentos que levam a gente a cogitar a nossa relação com esses pontos. Então, assim, imagina que você está numa situação onde você sempre... Vamos pensar assim, ó. Todo dia você escova os dentes com a mão direita. Todo dia. Isso é uma zona de conforto, você já sabe como fazer isso. Mas você sabe que você tem a mão esquerda. E você pode escovar os dentes com a mão esquerda, que inclusive pode ajudar até a trabalhar a sua capacidade cognitiva e tudo mais. Todo dia você pensa em fazer alguma coisa diferente sobre isso. Em determinados momentos, você pode tentar fazer isso acontecer. E aí você acha que é muito difícil e você volta para a mão direita. Que vamos combinar, né? Escovar os dentes com a mão esquerda é bater com a escova na gengiva, né? Não dá.
Mas você tem essa oportunidade de evolução, de aprender uma coisa diferente. E a cada X tempo a gente pode tentar isso de uma forma diferente, tá? Então é mais ou menos nessa história. Lógico que o exemplo foi meio tosco, né? Mas é mais ou menos isso. Então, na hora que você está vivendo o retorno do nodo, essas situações que envolvem nó do sul e nó do norte dentro do seu mapa, especificamente dentro do seu mapa, ganham uma certa relevância, onde você vai enxergar aquilo e falar, bom, eu já estou vivendo essa situação mais uma vez, o que eu posso fazer de diferente com relação a isso? Lá no seu inconsciente vai vir, ó, você pode, lá do seu inconsciente pode vir, você pode vir por aqui. Aí o racional fala assim, nossa, não, é muito difícil fazer isso, não quero, não, é muito difícil, é angustiante, não serve para nada, não faz sentido. Todas essas razões vão vir na sua mente para você não ter que agir daquele lado, daquela maneira ali. E aí você pode voltar e, né, agir com características do nó do sul. Isso é muito mais complexo que isso, por isso que eu sugiro, vai assistir essa aula do nodo que vai ficar mais claro isso para você. Então, na hora que a gente tem o retorno do nodo, a gente tem uma renovação da nossa relação com aquelas situações. E são oportunidades incríveis de você fazer diferente. Nesse mesmo momento, a gente tem retorno de Júpiter. A cada 12 anos, Júpiter volta para o ponto de início. Então, isso é uma coisa bastante legal de pensar também, porque quando você nasce, você passa por um ciclo de evolução, você passa por um ciclo de desenvolvimento, que quando você chega com 12 anos, acontece o quê? Você entra na adolescência, várias coisas diferentes começam a acontecer. Hormônios, namoradas e namorados, e baladinhas e tudo mais, né? O início de uma vida mais ampla, porque até aquele momento você vivia a escola e os pais. A partir desse momento você vive escola, os pais, o clube, os amigos, as namoradas, perspectivas do que você vai fazer da vida. Então a vida começa a ganhar tamanhos diferentes, né? E na hora que você está passando pelo retorno do Júpiter aos 36 anos, dependendo do que está acontecendo, você pode ter uma perspectiva muito grande, ou você começa a ver a vida de uma forma muito mais intensa, muito mais ampla do que você vivia até aquele momento. Principalmente, e isso vai depender muito de qual se o Plutão está agindo no seu mapa com essa quadratura com Plutão natal, tá? Por quê? O Plutão, normalmente, ou vocês sabem, quem conhece a astrologia sabe, que Plutão fala sobre morte e renascimento e situações de transformação profundas. Não é a transformação do tipo escovar os dentes uma mão com a outra. Estou falando de transformações assim, na nossa essência de um lugar muito, muito profundo, lá no inconsciente, lá nas nossas emoções mais intensas que ficam guardadas muito abaixo da superfície da nossa consciência, tá? É um lugar bastante profundo. E quando a gente passa por uma quadratura, normalmente as situações que deixam a gente mais inseguro vão acabar ganhando evidência porque algo vai ser rompido ali. E esse rompimento pode ser um rompimento voluntário, o que normalmente é o mais difícil de ser feito, porque você tem que escolher deixar de fazer ou deixar de conviver, deixar de fazer alguma coisa que você ama ou deixar de conviver com alguma pessoa que é muito significativa para você, ou pode ter alguém indo embora da sua vida. Várias situações estão envolvidas em que se você tiver coragem e optar por fazer uma limpeza nas coisas e desapegar, né? Outra palavra de Plutão, desapegar daquelas situações, você começa a ganhar uma perspectiva muito maior. É como se você tivesse prestes a dar um grande salto de evolução, mas para você dar esse salto de evolução, você precisa largar as coisas que você está carregando, porque você está pesado, você não consegue saltar tão alto. Você precisa largar isso. Só que isso tem um valor emocional, isso tem um apego, isso tem uma segurança, um acolhimento, um acalento ali, né? Então você precisa fazer esse processo de abrir mão das coisas. O problema é que normalmente a gente não consegue fazer isso, tá? Isso é praticamente um padrão. Toda vez que a gente vai lidar com grandes situações de Plutão, ninguém, ou pelo menos ninguém que eu tenha conhecido até hoje, consegue fazer isso voluntariamente. Isso normalmente é compulsório. Você vai ter que lidar com essa perda, você vai ter que lidar com essa transição.
Se você por acaso passou pela quadratura de Plutão e você tomou a decisão de fazer as coisas, vem falar comigo porque eu quero conhecer a sua história. Então, ali o Plutão vai estar associado, essa situação de Plutão vai estar associada com a casa que ele está no seu mapa e também com a casa onde tem Escorpião, tá? Porque como Plutão é regente de Escorpião, essas situações estão relacionadas e podem estar envolvidas, tá? Se você olhar ali, por exemplo, vamos imaginar que você tem Plutão de casa 6, por exemplo, e Escorpião rege sua casa 7. Você está olhando ali para o seu dia a dia e não está acontecendo nada de significativo, o que eu duvido muito, mas não está acontecendo nada de significativo no seu ambiente de saúde, nem no dia a dia de trabalho, mas o seu casamento deixou de existir. Então, o efeito dessa quadratura de Plutão está na casa 7 e não na casa 6, onde está Plutão. O que normalmente não acontece assim, tá? Acontece tudo junto. Então você tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo, que são situações que são desafiadoras, porque lembra, Júpiter vai deixar o negócio muito grande. Isso, ó, antes de eu falar isso, é o seguinte, ó. Isso é um contexto geral, isso é generalizado, tá? Não funciona especificamente da maneira como eu estou falando, é só para vocês terem uma visão de como isso pode atuar, mas para você entender como isso está atuando na sua vida, tem que ver seu mapa. Certo? Então, voltando no ponto. Ó, pensa que Júpiter vai deixar tudo muito grande. Então, é uma fase de um início de um ciclo de 12 anos que vai levar você a uma ampliação da sua percepção sobre a vida, sobre como você tem fé na vida, que tipo de pensamento, filosofia de vida você tem atuando, porque isso vai ser abalado, entre aspas, por esses dois eventos, que é a quadratura de Plutão, que vai tirar alguma coisa significativa da sua vida, e esse retorno do nó do norte, que vai fazer com que você tenha uma percepção mais clara de quais são as suas vantagens ou a sua zona de conforto e os seus desafios, a saidinha da caixa. Tá? Então é tudo isso funcionando ao mesmo tempo, dos 36 aos 38, 39 mais ou menos. Mais uma vez depende de qual é a composição do seu mapa. Tá? Para saber isso, precisa ver o seu mapa. Isso eu vou repetir absolutamente todos os vídeos o tempo todo. Você sempre tem que levar em consideração o que está sendo dito por mim, por outros colegas astrólogos dessas condições, mas você tem que aplicar isso no seu mapa, senão isso é um significado vazio, é vago. Por isso que um monte de gente fala que a astrologia é vaga, que não serve para nada. Porque os nossos vídeos realmente eles servem para você ter um conhecimento superficial da ação, mas para você saber pontualmente tem que ver a composição do seu mapa. A astrologia funciona absurdamente, pontualmente, quando está trabalhando em cima de alguma coisa específica. Tá? Sempre tem que ser considerado dessa maneira. Certo? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Acho que não. É isso. Bom, esse é o nosso terceiro vídeo da série de 5. O próximo nós vamos falar sobre a idade dos 41 aos 44, que, cara, eu vou falar que é muito, muito importante. E depois a gente termina com o vídeo sobre 55 e 60 anos, tá bom? Você está passando por uma fase importante, quer saber como isso vai impactar na sua vida? Vem conversar comigo, vamos fazer uma sessão de terapia astrológica para eu poder ajudar você a pensar melhor nesse seu momento, tá bom? Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos tem o número do WhatsApp para você falar diretamente comigo, tá bom? Quer saber como faz a sua sessão, como que você, que tipo de trabalho você pode escolher? Aqui embaixo tem o WhatsApp para falar comigo, tá bom? Beijo.